Saudações, meus amigos! Hoje estamos aqui mais uma vez para bater um papo com um incrível músico, um cara que é referência nacional no trompete brasileiro. E ele vai contar aqui um pouquinho da sua história, falar um pouco da sua rotina e também falar aqui do festival que ele veio participar aqui da ATNB. Então, com vocês, Moisés Alves. Olá, meu nome é Moisés Alves, sou de Campina Grande, Paraíba. Mudei para Brasília em 85, foi onde eu comecei a levar a sério o trompete, os estudos do trompete. Comecei pelo erudito, participando dos festivais de verão, e tive como professor na ocasião, em 1986, o Alexandre Suzano, na época o primeiro trompete da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Mas antes ele foi da Sinfônica de Brasília. E aí, conversando com ele, tendo aula com ele, fui começando a me formar como trompetista erudito. Em 87 conheci o Reginaldo e conheci um pedaço de Belém, foi o Daniel de la Douche, em 87, no Festival de Verão. E me acendeu também, além de tocar na Sinfônica, estudar música erudita, eu conheci também o de la Douche nesse período de 87 e a igreja, juntamente, começou a atrair essa questão de improvisar. Porque abre essa possibilidade, se você é músico evangélico, tem as orquestras com arranjos. E você começa a pensar em algo a mais do que as notas que são escritas, digamos assim, da forma tradicional da música erudita. E aí comecei em 88, participar também do curso de verão, participo até hoje, como aluno. E aprendo muito, sempre aprendo muito. E ingressei na Sinfônica em 89, com o meu primeiro emprego e continuo nele até hoje. Mas tive muitos trabalhos, morei em Cuba, toquei no Só Contrariar, peguei licença sem remuneração e tive esse privilégio de passear um pouquinho no erudito e no popular. E até hoje continuo tocando na Sinfônica e tocando também a música popular. Show de bola, e aí já foi um resumão um pouco da história desse cara. Mas antes disso tudo, o que te levou a tocar trompete? Bem, foi paixão à primeira vista? Foi o primeiro instrumento mesmo ou não? O meu primeiro instrumento, eu era muito novo, tinha 7 anos na Paraíba, por incentivo do meu pai e meu irmão Fernando Alves, que é 10 anos mais velho que eu, já era trompetista famoso em Campina Grande, tocava na banda, a orquestra do Eugênio Cavalcante. Era uma banda de baile e meu pai tinha essa visão de que eu seria trompetista também, mas não levei jeito para coisa naquela ocasião, naquele período. Ele percebia que eu não levava muito jeito para música. E aí eu tinha interesse muito por agricultura, por pecuária, eu queria ser veterinário. E aí encaminhei, meu pai começou a direcionar meus estudos para agronomia. E eu comecei a iniciar, fiz o segundo grau de técnica agropecuária e ia ingressar na agronomia. Mas quando mudei para Brasília, vi a orquestra sinfônica, vi mais opções de música na ocasião, em Campina Grande tinha a Filarmônica das Pessoas e tinha a banda da igreja. Mas eu precisava de mais e não tinha. Em Brasília começou a orquestra sinfônica, eu já assisti o concerto, e aí a música começou a me chamar a atenção. Mas o início foi por causa do meu pai. Ele forçava a barra para eu ir tocar na igreja, na banda, e eu não queria. Lembrando que você tem um irmão também, né? O Fernando Alves, que tocou no Eugênio Cavalcante, e é aposentado da Filarmônica das Pessoas, lá de Campina Grande, mora em João Pessoa, e foi o meu grande incentivador na questão de ver ele como exemplo. Ele cantava na banda, tocava percussão e tocava trompete. Ele me deixava encantado. O mundo da música sempre me encantou. Muito bom. E também ressaltar, né, que o Moisés de hoje, ele não se considera, ele falou no Master Brasil, ele não se considera um cara talentoso, né? Foi resultado de muito esforço, muito estudo. O que você tem a dizer às pessoas que acham que para avançar, para ter um nível alto, acham que tem que ter talento, tem que ter dom? Estamos numa época agora de tudo muito rápido, né? Comida rápida você pede e o motoboy vem no meio do trânsito se arriscando para chegar a tempo e a comida vem quentinha. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui, né? Do fast food. Tudo vem rápido, tudo você quer rápido. Você quer ver um vídeo, você baixa no YouTube, você quer um método, você consegue um colega que pode te dar um pendrive 300 metros, né? Tudo de uma vez, tudo muito rápido. Mas na vida real, nesse mundo, digamos assim, do trompete, é preciso paciência. E de um ser humano para outro, essa paciência muda. E muda também a forma de aprender.
raciocínio. Eu não vou dizer que um é menos ou é mais talentoso, mas há seres humanos que captam mais rápido essa informação e outros não. Cabe a cada um averiguar como é que está a sua situação. Você faz uma avaliação, uma autoavaliação e vê o que está acontecendo ali, nesse corpo musical. Temos graves, médios, agudos, temos notas, um som, harmônica, inspiração. É um conjunto de coisas que você tem que organizar para se tornar um trompetista. Ou um músico de sopro, ou que não seja. Qualquer coisa nessa vida tem que ter equilíbrio. Eu estava vendo um vídeo do Arnold Schwarzenegger, e ele é austríaco. E ele foi para os Estados Unidos e tal, e sempre teve talento para musculação. E aí, em um dado momento, eu fiz a comparação dele comigo no trompete. Ele falou assim: quando eu subo um músculo, quando eu aumento o músculo no corpo, eu tento equilibrar tudo, desde da panturrilha até os ombros e os músculos do pescoço. Tudo vai em conjunto. Se eu aumentar o músculo, todos vão ter que aumentar também. Essa visão dele, na época, os outros não tinham. Os outros atletas já tinham talento, malhavam, mas ele tinha esse cuidado de, quando aumentasse um músculo, aumentaria tudo. Então, ou seja, de forma homogênea você vai crescendo. E eu, sem ter muita preocupação com isso, sem ter muita pressa, eu comecei com nota longa. Qualquer buzz, nota longa, e com muita paciência. Eu tentei tratar as notas de forma igual. Eu tenho que caprichar em cada nota. E até hoje eu penso nisso. Os fundamentos nunca saíram de mim, da minha mente. Porque houve um período que eu esqueci um pouco de praticar. Na época do pagode, que eu tocava pagode e tal, dei uma esquecida nos fundamentos. E depois voltei para a sinfônica, no emprego. Isso prejudicou bastante. Eu percebi que não tinha tanta vibração, não conseguia tocar os agudos com controle, falhava muitos graves. O staccato simples era muito lento, e o duplo e o triplo começou a ser isso em 2000, não faz tanto tempo assim, 20 anos atrás. E aí eu voltei a estudar com 6 meses de estudos árduos, de staccato, nota longa, tudo mais, inspiração. Eu consegui voltar aos poucos àquela performance que eu tinha antes. Claro que melhorou em tudo. Aquela questão do músculo que Arnold Schwarzenegger comentou, eu comecei a trabalhar nisso no trompete. Melhorou uma coisa, eu tenho que melhorar a outra. Tem que melhorar a flexibilidade do staccato simples, duplo, triplo e a mistura desses staccatos. Comece a tocar exercícios que desafiam você a melhorar de forma homogênea. E falando da parte técnica. Certo. Aí você falou aí dessa rapidez da tecnologia hoje, né? Você pede uma comida no aplicativo já meio quente. E o que você acha dessa nova geração? Você acha que ela está mais preguiçosa pelo avanço da tecnologia? Tem muita informação, tem no YouTube, os métodos estão tudo em PDF. Aí o que você acha? Aí é a questão pessoal. Eu vejo que tem uma geração de trompetistas que aproveitam essa situação de ter acesso a tudo e desenvolvem só em casa. Sozinho em casa ele já aprende a tocar bem, a aquecer, a improvisar, porque tem a informação toda na internet. Na minha época, eu dependia do próximo. Então eu ligava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Art Blakey lança um disco com o Terence Blanchard. Eu já estava cobiçando esse disco há muito tempo. Eu ficava sabendo através da Downbeat, uma revista norte-americana. Eu comprava numa banca onde vendia revistas, no aeroporto, onde vendia revistas estrangeiras. E a Downbeat, para quem não sabe, é uma revista norte-americana sobre jazz. Ela fala sobre jazz. Eu comprava essa revista e sempre tinha lançamento de disco ali. E eu ficava pesquisando entre os colegas quem tinha acesso a esse disco. Então tinha gente que viajava para a Europa, para os Estados Unidos e trazia o disco. E eu ficava sabendo. Quando eu conseguia me comunicar com essa pessoa que tinha esse disco, eu levava uma fita cassete. Na época eu estava falando de vinil e fita cassete. Então, enquanto ele estava ouvindo, eu estava gravando ali. Depois que eu gravava, eu ligava para meus amigos: ei, eu estou com um disco novo do Art Blakey. Aí o pessoal ia na minha casa. Eu estou falando de saxofonistas, bateristas, guitarristas, porque na música popular você interage mais com outros instrumentos, outros instrumentistas. No caso da música erudita, geralmente você se relaciona mais com o instrumentista daquele específico do trompete, por exemplo. No meu caso é trompetista. No erudito você tem a associação trompetista e só fala trompete. Mas no caso da música popular, você fala, se você toca choro, você tem amigos que tocam bandolim, tocam 7 cordas, e 6 cordas, e pandeiro, você tem mais contato com outros instrumentos. No erudito não. Então esse relacionamento na nova geração já não tem. Então você encontra grandes trompetistas da nova geração,
mas com menos relacionamento. Então isso ficou um pouco difícil para a nova geração, essa coisa do relacionamento. E que eu acho muito importante, no caso de ter sido convidado aqui para vir participar desse encontro aqui, e me relacionar com as pessoas e incentivar vocês a se relacionarem mais, terem mais contato, se reunirem, pedir uma pizza para ouvir um disco, por exemplo, ou ver um vídeo no YouTube. Eu tenho voltado a essa prática. Então, encontro com uma nova geração lá em Brasília, trombonista, tem um amigo meu que se chama Felipe, dando só um exemplo dele. E ele me liga, Moisés, posso ir tomar um café? Sempre quando ele vai lá em casa, eu boto um vídeo, incentivando ele a estudar popular. Boto o Big Green, J.J. Jones, Raul Souza, Vitor Santos, coloco coisas que aí você já começa a expandir as suas ideias. Interagir é importante, ter um contato com o ser humano. Ficar sozinho não é uma coisa legal. Se puder se comunicar, liga para um amigo, se reúne para ouvir um disco. É interessante. Você, quando ouve sozinho, é muito bom. Mas quando ouve com um colega, tem aspectos do disco que o teu colega vai perceber que você não estava percebendo. Isso tudo, essa interação, vai ajudar tanto a você quanto a essa pessoa próxima aí a desenvolver um nível de percepção, que é a arma, é o segredo, o grande segredo de se tocar bem no instrumento, tanto clássico quanto popular, é a percepção daquilo que você está ouvindo. Já que a gente tem mais acesso a áudios e vídeos, isso, se você não tiver essa percepção apurada, né, você pode desperdiçar muito tempo da sua vida e não desenvolver. Talvez o problema de você não estar melhorando seja de você não estar percebendo o que está acontecendo com a tecnologia que está acontecendo hoje. Você tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo não está aproveitando nada. Ter cuidado com filtrar um pouco dessa informação. Focar mais em uma coisa específica. Muito bom. E você veio aqui para falar sobre a versatilidade, né? Você que é um trompetista híbrido, que toca lá na Orquestra Sinfônica da Brasília. E também adora jazz, é uma referência. Então, como é que você faz essa distinção? Ou melhor, não faz, né? E você junta as duas? No início da minha carreira, em 85, quando eu cheguei a Paraíba, eu não tinha emprego, estava precisando muito trabalhar. E aí fiz concurso para uma banda sinfônica de Brasília. E aí começou a entrar dinheiro na minha vida. Quando começou a entrar dinheiro, minha preocupação era comprar um bocal. O trompete era da igreja, eu não tinha dinheiro para comprar o trompete. Mas depois de comprar o bocal, eu comprei discos. E um dos discos que eu comprei, além do Maurice André, o trompetista francês, que eu ainda sou fanático, escuto bastante ele. Eu era muito fã do estilo barroco, ainda sou fã. E a forma que o Maurice André toca. Aí comprei o disco do Wynton Marsalis, tocando Haydn e Hummel. Tem uma capa muito bonita, inclusive. Ele está com um mi bemol em pé e o pico embaixo e o rosto dele. Eu fiquei louco com esse disco, porque eu só gostava de música clássica. Eu não sabia nem que o Wynton Marsalis tocava jazz. E comprei o disco, comprei o segundo disco dele, de jazz, achando que era clássico. Com inocência, o Think of One. Comprei o disco, quando eu comecei a ouvir, cadê as cordas? Cadê o oboé? Cadê? Eu só escutava contrabaixo, bateria, piano, e não gostei do disco. Aí comprei outro disco, e era de jazz também. Que coisa estranha. Ele tá tocando tão estranho. Tá tocando tão estranho aqui. Ele tocava erudito também, toca estranho, com um som estranho, com as frases estranhas. Aí eu vendi o disco, eram 2 discos, eu vendi pelo preço de um para um amigo meu. Aí comprei o do Harry James. Ele tinha um disco do Harry James, e aí a gente fez uma troca. Ele falou assim, foi meu professor Gideon Lopes. Então vamos trocar, porque eu tenho um disco do Harry James. Aí pronto, o Harry James já foi uma coisa que entrou no meu ouvido de maneira mais, digamos, suave, porque eu sou do interior da Paraíba, Campina Grande. O que eu vi era a música popular da região. Então jazz não foi uma coisa que soou bem pra mim, não faz parte da minha cultura. E aí comecei a ouvir Harry James. E tem a questão do Harry James tocar muito, ele é muito lírico, toca com muito vibrato, tem muita técnica, tocava muito, sempre tinha virtuosismo no meio dos seus solos. E aí foi de forma cronológica que eu comecei a gostar do jazz. Depois de ouvir o Harry James, eu comecei a ouvir o Louis Armstrong. Voltei um pouco o tempo, voltando o tempo, no início do século XX. 1920, 20 e poucos, o Louis Armstrong começou a gravar. Eu estava ouvindo gravações mais recentes dele na ocasião. Mas ele foi o que iniciou, digamos assim, um dos que iniciou o jazz. E depois que eu ouvi o Harry James, eu comecei a ouvir Glenn Miller. Fiquei fanático pelo estilo
do swing pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, onde o trompete tinha uma função muito interessante nos solos. Sempre big band com solos curtos. Então tinha isso aqui, ó. Tromba de baixo fazia. E no meio dessa música, composição do Glenn Miller, agora esqueci o nome. E aí tem um solo de trompete no meio. O piano entrava, depois entrava Big Band de novo, tutti, na melodia e final. Eu fiquei fanático, comecei a ouvir muito o Glenn Miller. Então eu comprava os discos sempre que podia, ou gravava na casa de quem tinha, e não ouvia nada além disso. Eu só gostava disso. E aos poucos eu fui conhecendo, com o passar dos anos, eu conheci um saxofonista chama Alípio. Ele hoje mora em Roma e toca jazz, free jazz, saxofonista. E faz sucesso nesse gênero. E ele me apresentou um saxofonista chamado John Coltrane e o Miles Davis, no caso do quinteto, desse grupo. Eu não entendia nada disso, achava um pouco complicado ainda para entender, mas já meu ouvido já estava me acostumando com isso aqui, ó, que é o swing. Só que no caso do cool jazz, eu não cheguei no bebop, eu cheguei logo direto no cool jazz, que foi o Coltrane e o Miles. Depois voltei um tempinho, um pouquinho, para ouvir o Dizzy Gillespie e o Charlie Parker. Na ocasião, estava surgindo muitos filmes de jazz, então surgiu o Spike Lee com o filme Mo Better Blues e também o Bird, a história do Charlie Parker. Depois comecei a ver que não sabia, mas tinha filmes antigos e que eu comecei a pesquisar. Já entrou o VHS e os CDs. Nessa época eu passei por muita diferença na tecnologia. Então você já estava vendo que eu tinha o vinil, fita cassete, eu estava partindo para o VHS e o CD, até chegar nos dias de hoje, que é pendrive, que é tudo. Mas isso tudo tinha interação. Eu sempre estava na casa de alguém, e alguém estava na minha casa. Alguém, digamos assim. Eram 5, 6 colegas, às vezes dormiam tudo no meu quarto, tudo para ouvir música. Você acredita? 6 rapazes assim, botavam o disco e todo mundo ficava lá ouvindo. O disco da Rosa Passos, o solo do Galvão, né? O solo do Márcio Montarroios, com o Ivanins. A gente parava para ouvir. Isso tem uma diferença muito grande. Vai além de estudar a harmonia, vai além de estudar o trompete, técnica de trompete. Estamos falando de interação e sempre tinha uma pizza, sempre tinha um salgado, minha mãe fazia alguma coisa, porque tinha muita gente ali. Então eu aconselho muito a se reunirem sempre que puderem e tenham essa interação de escutar. E aí o Wynton Marsalis foi esse trompetista que me deu esse incentivo de tocar o erudito e o popular. Então, ouvindo jazz, eu não parava de tocar erudito porque eu tocava na sinfônica. Eu não podia perder a performance. Então, sempre estou estudando até hoje, porque eu tenho que chegar na sinfônica e tá tudo acontecendo. É o meu emprego, é o meu trabalho, dependo dele. E no popular também acaba sendo um prazer para mim estudar o instrumento. E a distinção de uma coisa da outra dá trabalho. É muito mais trabalhoso e você ainda sofre preconceito porque você às vezes está numa fase de início dessa forma híbrida de se tocar trompete. E quando chega no erudito, é sempre o pior. Na hora que eles vão tocar alguma coisa apresentada para o professor, você está com o som mais desgastado porque você toca popular, tocou choro uma noite antes. Então tudo isso você tem que ter muita paciência consigo mesmo e ter muito amor próprio para seguir firme, porque mais na frente você vai adquirir força na embocadura, na musculatura orbicular aqui da boca, você vai criar uma musculatura. Porque você está tocando muito. Você toca grupo de choro, está tocando na orquestra, na banda, tocando jazz, a boca começa a ficar cansada. Mas você vai com o tempo criando músculos e que vai beneficiar em todos os gêneros. Daqui a pouco você vai usar um primeiro trompete de orquestra, você está firme, mais firme do que antes. E no choro também, que exige muita técnica. Tudo isso, na verdade, ser híbrido
é ser inteligente, porque o Wynton Marsalis, quando ganhou o Grammy, ele falou, haverá, daqui a 20 anos, ele falou isso em 80 e poucos, 87, 88, ele ganhou o primeiro Grammy, ele disse, vai haver um tempo em que muitos trompetistas vão ter que tocar o erudito e o popular paralelo o tempo todo. E ele falou, eu estou começando agora a fazer isso. Entendeu? Ele ganhou o Grammy de erudito e de popular com o disco do Haydn e o disco de jazz. Bom, maravilha, show de bola. Agora conta pra gente como é que você estuda, como é a tua rotina, quantas horas você estuda, se você estuda só uma coisa todos os dias ou você estuda dependendo da necessidade que você está sentindo. Por exemplo, acontecia muito que os ensaios da Sinfônica começam 9, começa a tocar mesmo a orquestra sinfônica às 9. Então, 9 horas o maestro está baixando a batuta. E acaba 12:30. Segunda-feira tem ensaio à tarde também, das 15 às 18 horas. Terça-feira tem ensaio de manhã até meio-dia, porque à tarde eu descanso para tocar concerto à noite, que é de 20 horas até as 23, às vezes 23h30, dependendo do repertório. Quarta-feira eles dão uma folga. Na quinta-feira de manhã, 9 a 12:30 e sexta-feira também. Esse é o trabalho da Sinfônica. O que eu faço? Muitas vezes me chamam para tocar, por exemplo, a Orquestra JK, que é uma orquestra que tem em Brasília, do Ademir. E aí eu faço às vezes o primeiro trompete, ou o segundo, e cansa. Quando chega 9 horas, eu estou cansado para tocar na Sinfônica. Aí eu faço uma estratégia. E no meu caso, eu faço um aquecimento antes de guardar o trompete no grave. Coisa de 5 minutos. Mas eu vou no grave, faço uma nota longa, bem baixinho, só para colocar a embocadura e os músculos num ponto relaxado, porque no outro dia eu vou fazer exatamente isso, nota grave. Aí no outro dia eu chego 2 horas antes do ensaio, que é o que eu chego sempre, começa 9, mas eu chego 7, 7h15, 7h20, mais tardar. Quanto mais cedo eu chegar no ensaio, para mim, é melhor porque eu faço a concentração de estudos no grave, mas faço também relaxamento do corpo. E nessa pandemia não é diferente, eu faço relaxamento e tenho que fazer o teletrabalho, explicar o que eu estou fazendo lá na Sinfônica, tudo através do computador. Pronto, e aí eu começo com respiração, relaxo o corpo e começo a fazer exercícios para abrir a capacidade pulmonar, aumentar. Depois relaxo, descanso, bastante água e começo notas longas no trompete. Às vezes eu faço o buzz no carro, às vezes no caso da pandemia não. Mas antes, quando eu estava no carro, não tinha tempo, eu ficava no carro ali, ó. E por aí vai. É uma forma de você não estar longe do vocal, tem que estar sempre próximo do vocal, porque na Sinfônica vai exigir muito nota piano. Se você tocou muito agudo antes, ou improvisou na região aguda, salsa, alguma coisa assim, um gênero que puxa muito o agudo, vai prejudicar na hora de você relaxar. Então você tem que fazer um trabalho antes de ensaiar de relaxamento. Isso é um diferencial, porque o teu colega que só toca erudito dormiu bem, com a sua família, tranquilo, vai para o trabalho 1 hora antes, já está tudo tranquilo, a embocadura dele está no lugar. Mas você que é híbrido, que tocou popular, está cansado, a embocadura está toda ferida, está tudo machucado, relaxa, aproveita que vai vir pedreira. Se for Gustavo Mahler, uma sinfonia de Mahler, sétima sinfonia de Mahler, e você está cansado, vai ter trechos lá que são agudos. Para o terceiro trompete, eu sou o terceiro trompete, e faço o primeiro também. Acaba que tudo é um desafio terrível, mas você vai conseguir, pouco a pouco, vencer esses desafios. E saber que é homogêneo, lembre-se disso. Uma coisa, quando melhora, vai melhorar a outra, que melhora a outra. A pessoa que estuda erudito, ele estuda leitura. E a pessoa que estuda choro, ele estuda também leitura e resistência. Tudo é homogêneo e vai crescendo junto. Muito bom, muito bom. E no caso, eu peguei um tema novo, né? Eu vi um tema novo, quero estudar esse tema. Como é que eu devo estudar esse tema? Pronto, você quer tocar um tema? Eu vou tocar aqui um tema do Vitor Assis Brasil, o Wave. Só um exemplo. Eu estou tocando de cor aqui. Esse é
essa é a forma inteligente de você aprender um tema. É tocar bastante esse tema, decorar a harmonia e decorar a melodia. Você fica seguro desse tema e não esquece nunca mais. Eu aprendi esse tema há muitos anos atrás, mas não esqueço. Não só dos acordes, quanto da melodia. É importante, porque nosso cérebro consegue captar milhares de coisas. O problema é que você não treina ele para isso. Tenta treinar seu cérebro aprendendo temas. Por exemplo, vou agora tocar um tema dos discos que eu aprendi do Art Blakey. São temas que eu aprendi no disco do Art Blakey, do Freddie Hubbard. O que acontece? Quando você vai aprendendo os temas, vai aprendendo os acordes, e aí você está numa ocasião e vai fazer um show, digamos, em Nova York. Você conseguiu uma bolsa para fazer um curso rápido em Nova York, em qualquer lugar. Eu vou falar Nova York porque é um lugar onde tem muita música. Eles gostam muito de música brasileira e a música brasileira é muito bem aceita no mundo todo. E tá agora um desejo do ser humano de aprender mais da cultura brasileira. Então, para nós brasileiros é uma vantagem. Porque, por sermos brasileiros, temos uma forma de improvisar diferente. E como é que pode uma coisa dessa? Se você aprendeu com Art Blakey, para você ter ouvido, já está acostumado com um monte de música popular que você vai ouvindo e vai adquirindo uma forma de você desenvolver a forma de improvisar, ritmicamente falando e melodicamente também. Então, é uma necessidade das pessoas de aprender a cultura brasileira. Então, cabe a você, de que estado que você é, de que região que você é, desenvolva já daí, a partir da sua região, uma forma de aprender a tocar o trompete, a melhorar no caso do instrumento, não só o trompete, mas qualquer instrumento. Aprenda, se você é carioca, desenvolva no choro, no samba, se é paraibano, no forró, no vizinho Pernambuco, que é o frevo, maracatu, e por aí vai. Muito bom, um show de bola. E aí você estuda quantas horas por dia? Isso tudo, a questão do estudo para um trompetista híbrido é diferente, pois o trompetista só toca erudito. O híbrido, ele vai ter que, não pode fugir da rotina dos fundamentos. O híbrido, ele tem que estar sempre alerta a isso. O grave vai ser sempre o início da vida dele. O erudito que toca seu erudito também. Mas muitos trompetistas que só tocam popular não estudam tanto os graves. Mas é importante ter intimidade com essa região, do Dó 3 até o Fá sustenido 2. Ter intimidade, tanto na flexibilidade quanto no staccato, quanto no staccato duplo quanto no triplo. Sempre está sensível ao grave, região grave, médio e grave. Nada de agudo. Sempre no é porque é o alicerce. Isso é diariamente, tem que estar treinando isso. Show de bola, maravilha. Agora vamos para as perguntas do pessoal do Instagram. Eles deixaram algumas perguntinhas, então eu selecionei algumas para fazer para você. Beleza? Bem, temos uma pergunta aqui do Paulo Miguel, que ele fez lá no Instagram. Ele pergunta como foi a tua experiência lá em Cuba. Bem, a música latina veio a mim em Brasília. Eu estava na Escola de Música de Brasília e o pianista venezuelano Eladio Oduber chegou para mim e perguntou: Moisés, você gostaria de tocar música latina? Eu falei: como é que é isso? Ele pegou o piano, tem muito piano na Escola de Música, chegou numa sala daquela, pegou o piano, abriu, começou a tocar para mim. Um ritmo do piano, um ritmo latino. Eu achei bonito, eu falei: eu já ouvi isso em algum lugar. Ele falou: desenho animado, sempre tem alguma coisa. Mas ele foi mais profundo. Ele falou: o que, você acha de uma proposta de tomar um café, bater um papo sobre isso? E aí a gente marcou o encontro e ele me prestou 2 discos. Um do Iraquere, banda cubana, e um do Rubem Blades, cantor panamenho.
O interessante é que o do Rubem Blades eu ouvi muito, e não tinha trompete, não tinha naipe nenhum, é só percussão e voz. Mas eu gostei do vocal, do espanhol. E o Iraquere, aquela força, né? Aquela música, banda cubana com bastante metais, eu ouvi também um período. Eu ouvi um disco separado do outro. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu escuto um disco novo, uma faixa nova, eu me dedico, de repente, uma semana, só ouvindo aquilo. Depois eu escuto outro disco, que foi o que aconteceu. E aí, a partir dali, eu comecei a ficar apaixonado pela música latina. E em 90 e tantos, alguma coisa lá me liga. Moisés já estava tocando numa banda que chamava Cocina, uma banda de salsa de Brasília, que ele era o líder. E aí foi um cantor cubano chamado Isaac Delgado, que foi cantar em Brasília. E ele me liga, Moisés, eu fiquei sabendo agora que tem um cantor cubano, vamos lá, eu tava sem dinheiro. Ele falou, não, paga a tua entrada, você vai. Eu, tá bom, fui. E aí assisti. Quando eu fui ver a banda do Isaac Delgado, cantor cubano, chamava Conganes, é um disco que tem até nas plataformas. Eu aconselho a vocês a buscarem esse disco, Conganes. E aí eu me apaixonei pela banda. E aí assisti tudo, e no final fui falar com os colegas instrumentistas. Né? Tinha 2 trompetes, e por acaso o segundo trompete era filho do trompetista que tocava com o Arthur, do Iraquere. Ou seja, as coisas começaram a criar forma na minha cabeça. E alguma coisa estava me chamando a conhecer essa cultura. E depois de ver o Isaac Delgado ao vivo com a banda, eu não tive dúvida, eu tenho que conhecer esse país, tem que ir lá. E aí não demorou muito, anos depois, a Sinfônica de Brasília o governo contratou uma maestrina cubana, chamada Helena Herrera, que regeu nossa orquestra por 2 ou 3 anos, não lembro exatamente o tempo que ela passou em Brasília. Ela regeu a orquestra por um tempo e promoveu um concerto de Brasília com a Orquestra Sinfônica de Matanzas, que é a orquestra que ele rege lá. E aí, pô, o avião desceu. Quando chegou em Cuba, eu falei, rapaz, eu tenho que morar aqui um tempo, porque isso aqui está bom desde o início. Eu já gostei desde o início da música cubana, já era apaixonado. E aí comecei a tocar com a Orquestra Sinfônica de Matanzas, e aí tocamos em Havana. E aí eu conversava sempre com os músicos, onde é que tem a música tradicional cubana? E eles me levavam para ver. E aí tinha os velhinhos, já era o Buena Vista Social Clube na minha cabeça. Eu comecei a ver os velhinhos tocando, aquela música tradicional, os boleros e tal. El Som, como é chamado em Cuba. E aí voltei para o Brasil e depois voltei para Cuba para tocar um concerto em Haydn com a Sinfonia de Matanzas, com o mestre Joel Barbosa, que era o substituto da Helena Herrera no Teatro Nacional na ocasião. E aí fomos para Cuba e tocamos o concerto. Quando terminou o concerto, eu falei, acabou o erudito, agora eu quero ir para a música cubana. E aí, a partir dali eu falei, eu preciso passar mais tempo aqui. Aí pedi uma licença. Foi a primeira licença que eu pedi, não remunerada. Eu pedi remunerada e não remunerada. O que tinha de possibilidade, legalmente falando, eu pedia para poder ficar em Cuba. E fiquei mais ou menos de ida e vinda, ficou mais ou menos um ano. Gastava muito dinheiro, mas não estava casado, estava sozinho. Estava mais livre para fazer isso. E aprendi muita coisa em Cuba, muita coisa. Como a forma de tocar o bolero, de improvisar no guaguancó e no mambo, no el son, na timba. Tudo isso são ritmos que eu aprendi em Cuba, né? A improvisar e a tocar em naipes, que é muito distinto a forma cubana de se tocar trompete. Show de bola! A segunda pergunta é do Wilder Reis. Ele pergunta quais os trompetistas que te inspiram até hoje? Rapaz, eu me inspiro não só em trompetista, né? Na música em geral. Então não tem como eu te falar isso não. Porque se eu for fazer a lista, até de você, se eu começar a te ouvir, você vai me influenciar. Eu tenho um ouvido muito sensível às coisas próximas. Por exemplo, aqui em Belém, nesse festival, quando eu vi o Joab tocar, já me influenciou. A forma dele tocar, da forma que eu toco. Então eu tenho muito pensamento de interação. Eu não posso chegar aqui e falar que o Whindersson Massado me influenciou. Claro que sim. Mas se eu falar que o Montarroz não me influenciou, e o Gedeão, e os professores, o professor Nailson, Fernando de Sen, a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, quando eu trabalho, o tempo todo eu sou influenciado e somos influenciados. Pelo menos eu penso assim, não dá para botar uma lista, porque são bilhões de seres humanos. E o tempo todo a música está me influenciando. É mais ou menos isso que eu queria me comunicar em relação a esse pensamento. Pronto, agora a gente vai fazer um bate-bola rapidão para terminar a nossa entrevista. E vamos lá, uma frase. Estudem!
Se não fosse trompetista, o que tu seria? Veterinário. E se não fosse trompete, qual instrumento tu escolheria? Saxofone. Uma big band, Calpeiro. um estilo, Salsa. uma referência, Muito passados. uma experiência que te marcou muito. Belém. As pessoas aqui em Belém me marcam muito. Um álbum, Rosa Passos. uma big band, Orquestra Tabajara. um tema de jazz, Skydrive, do Freddie Hubbard. uma sinfonia, Shostakovich, número 10. uma orquestra. Orquestra Sinfônica de Boston. O que é a música pra ti, Moisés? A música é a minha vida. Qual é o legado que tu pensa em deixar quando não estiver mais entre nós? Que vocês pratiquem e amem uns aos outros. Maravilha! Então, essa aqui foi a entrevista com o Moisés Alves. Moisés, agradeço imensamente por ter aceitado o convite. E para mim é uma grande honra, porque praticamente eu acho que foi o primeiro trompetista que eu ouvi quando estava iniciando brasileiro, né? Quando eu vi na Sala Jazz Band tocando, aí tem aquele solo do Sem Ovelhas, e tipo, tem um solo escrito, né? Tiver um solo escrito, tá? E quando tu subiu pra fazer, eu esperava aquele solo. O cara fez um negócio diferente aqui, pô, o que é isso? Aí depois eu sabia que podia modificar, era uma improvisação e tudo. Então aquilo me chamou muita atenção, né? A forma melódica como você modificou. Então agradeço muito aqui por estar compartilhando um pouquinho da sua história, da sua experiência. Muito obrigado mesmo, viu? E agora termina tocando pra gente, viu? Ah, sim. Com vocês, Moisés Alves. Aê! Valeu! E se inscrevam no canal e aguardem as próximas entrevistas. Valeu, Moisés. Obrigado. Até a próxima.